Amen. Amém. We'll just have a quick review of the material we've covered so far. Vamos fazer um pequeno resumo daquilo que já estudamos até aqui. The subject that we're discussing is the nature and use of parables. O tema que nós estamos a falar é o uso e a natureza das parábolas. Oder die DNA eines Gleichnisses. And I want to make the bold assertion again that everything we read in the scriptures is essentially a parable. E eu quero afirmar novamente que tudo aquilo que nós lemos nas Escrituras são parábolas. Alles, was in der Bibel steht, ein Gleichnis ist. The problem is that when we read, we often don't see the breadth and the scope of what parables really are, the width, how big it is. O problema é que às vezes, quando lemos a Bíblia, não entendemos a profundeza daquilo que estudamos. Tragweite von Gleichnissen nicht. So we tend to think that parables are just a few short moral stories in the New Testament. Und so haben wir das Por isso nós temos a tendência a achar que as parábolas são só uma história moral que nós encontramos na Bíblia. Geschichten in der Bibel sind. And I want us to see that it's much more than that. E eu quero que nós vejamos que é muito mais do que isso. We saw how the word parable itself was constructed from the Greek language, Nós vimos como a palavra parábola é construída do grego. Griechischen sich zusammensetzt. and I think it's worthwhile just diverting onto a different subject for a moment. Eu acho que seria bom divergirmos um pouquinho para um tópico diferente. Uns hier kurz etwas anderes anschauen. So I want to make a point that sometimes perhaps we're not aware of. Então eu quero falar sobre um ponto que às vezes nós não temos consciência. We've discussed Strong's and another scholar called Thayer, Nós falamos sobre Strongs e sobre Thea. Beschäftigt und jetzt auch noch einen anderen betrachtet, nämlich Thayer. What I didn't mention was that Strong's covers the whole of the Bible, both the Old and New Testament, and Thayer only the New Testament. O que eu não mencionei é que Strongs fala sobre o Velho e o Novo Testamento e Thea só no Bezieht sich nur auf das Novo Testamento. I assume most of us are aware that the Old Testament was written in Hebrew and the New Testament was actually written in Greek. Ich denke, dass den meisten bewusst ist, Eu creio que muitos sabem que o Velho Testamento foi escrito em hebreu e o Novo foi escrito em grego. But what you may not be aware is that there's an Old Testament version that was euch vielleicht nicht bewusst Talvez vocês não saibam é que há uma versão do Velho Testamento that's in wide usage, which was actually a Greek translation as well. was sehr weit que, verbreitet ist, que tem também uma tradução em grego. griechische Übersetzung ist. Hundreds of years before Jesus was even born, Hunderte Jahre bevor Jesus geboren wurde, Alguns when anos the antes de Greeks and the Jesus Hebrews nascer, began interacting as two different nations, quando os hebreus e os gregos começaram a ter interação entre si, gewisse Beziehungen zueinander aufbauten, the Greeks became intrigued with the Jewish religion. os gregos começaram a ficar intrigados com a Interested, religião very interested. grega. hatten bildeten die Griechen ein gewisses Interesse an dem Glauben der Juden. And they requested a translation of the Old Testament or the Hebrew scriptures in their own language, in the Greek language. E eles começaram por pedir uma tradução do Velho Testamento em hebreu para a sua própria língua, que seria o grego. Welchen Alten Testamentes für ihre eigene griechische Sprache gäbe. That Bible version is called the Septuagint Und diese Bibelversion wird die Septuaginta genannt. because there were 70 Hebrew scholars that wrote that Bible. Es gab 70 E havia 70 teólogos que escreveram essa The parte da reason I'm Bíblia. mentioning all of this E a razão pela qual eu menciono tudo is isto because there are many New Testament passages é porque existem muitas passagens no Novo Testamento that quote the Old Testament die sich
sich auf das Alte que têm citações do Novo Testamento, And when they ou do quote the Velho Old Testamento, Testament, wenn sie das e quando nós sometimes they quote falamos do Velho directly Testamento, from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. por vezes são usadas citações diretamente do Velho Testamento e não do Novo Testamento. And as you can imagine, there can be slight differences. E como vocês já imaginam, pode haver algumas diferenças. For those of you who are aware of these subtle differences, Para aqueles que têm conhecimento destas pequenas diferenças, feinen Unterschiede bewusst sind, you may be also aware that there are many conservative Adventists who think that the Septuagint is a corrupt Bible version. so mag es auch sein, dass vocês também de certeza que sabem que há muitos adventistas conservadores que acham que esta versão da Bíblia gefälschte oder é uma versão errônea. Bibel ist. At a simplistic level, if you hold to that position, you may be correct. No nível simples, se você tem essa opinião, talvez você esteja The correto. problem is that in the New Testament, when certain portions are copied from the Old Testament, they're from that Greek Old Testament. The problem that you'll face O problema é que nós às vezes temos Aber jetzt begegnet, is often when the prophets in the New Testament, é quando os profetas do Novo Testamento, im Neuen Testament, the disciples, os discípulos, Jünger, quoted from the Old Testament, citam do Velho Testamento, it's clear that they're quoting from the Greek Old Testament, not the Hebrew Old Testament. mas vemos que eles citam do Velho Testamento grego e não do hebreu. Testament zitiert und nicht aus dem Hebräischen. And if you're not aware of that, E se nós não estivermos you might conscientes not be disso, able to explain why there are differences when the Old Testament is quoted in the New Testament. não conseguimos explicar porque é que existem diferenças das citações do Velho Testamento no Novo Testamento. Testament zitieren, wie es dann eigentlich im Original drin steht. Now you might think, what has any of that got to do with you? Jetzt kannst E vocês podem pensar, o que é que isso tem a ver comigo? der Welt hat das mit mir zu tun. The reason it's important A razão pela qual isto é importante is because there's a key Old Testament and New Testament passage é porque há uma passagem-chave no Novo Testamento that we really need to understand que properly. nós precisamos entender corretamente. We're not going to study it, but I just want to point something out to you. Não vamos estudá-lo, mas eu só quero mostrar-vos uma coisa. You go to Acts chapter 15. Se nós abrirmos em Atos 15, As you turn in, this is the Jerusalem Council. Wir befinden uns hier zu dem Konzil zu Jerusalem. isto The seria backdrop o of this conce... bad Bible passage. Das ist der Hintergrund zu dieser Passage. Esta é a parte There's a errônea da problem in the Bíblia. church, Existe aqui um problema na igreja, and the problem, e o when I problema, say the, quando eu digo de Das, ou it's da, actually a person. dann bezieht sich das eigentlich auf refere a uma The pessoa, person is Paul, e a pessoa é Paulo. Paulus. and his understanding of the Old Testament, E o seu entendimento do Velho and how Testamento. those passages are being fulfilled in the history in which they're living. E como essas passagens têm se cumprido na história em que eles estão a viver. Eben zu ihren Lebzeiten erfüllt. The church doesn't understand how to relate to Paul's ministry. A igreja não sabe como reagir ao ministério de Paulo. To put it bluntly, Para ser mais aberto, his mais interaction claro, with the Gentiles is misunderstood. a sua interação com os gentios não é compreendida. If you go to verse 15, Se nós formos para o verso 15, that's Acts 15:15. Atos 15, verso 15, So it ends by saying, as it is written. Und der Vers hört hier e no verso termina dizendo como está See escrito. that phrase fairly often in the New Testament. Nós vemos esta frase algumas vezes no Novo So what's Testamento. about to be written after that is a direct
quote from the Old Testament. E então o que normalmente é escrito depois disto é uma citação direta do Velho If you were Testamento. to go to the Old Testament passage that they're referring to, E se nós fôssemos para a passagem do Velho Testamento a que eles se referem, dieser Vers nun bezieht, you'll begin to see subtle differences, nós conseguimos ver algumas diferenças, feine Unterschiede feststellen. particularly if you're reading from the King James Version. particularmente se nós lermos da versão do King James. And the reason for that, at least partially, E a razão para isso, ou parcialmente, is that when James is quoting from the Old Testament here, é que quando Tiago dá a citação, particularmente aqui, if you go to verse 13, se nós formos para o verso 13, Vers 13, the middle of the verse, nachdem sie no meio do verso, irmãos, atentai nas minhas palavras. hört mir zu. so it's James that's speaking. Então é Tiago que fala, Redet also Jakobus, When he quotes from the Old Testament, from verse 16 and 17, e no verso 16 e 17, quando ele fala do Velho Testamento, you'll see it's different than the Old Testament passage. nós vemos que há uma ligeira diferença das passagens do Velho Testamento. Because in the King James Version, when they translated the Old Testament, it was from the Hebrew, not the Greek. Porque no Velho Testamento, na Bíblia de King James, quando eles fizeram a tradução, foi do grego e não do hebreu. The reason why I mentioned this, E a razão pela qual eu estou a mencionar isto, as I said, it has an impact upon the message that we teach. isto é porque tem um impacto na mensagem que nós ensinamos. darauf, wie wir unsere Botschaft rüberbringen. You've probably read ahead. Provavelmente vocês já leram um pouco mais. Vers gelesen. What's the subject of the prophecy that's been addressed here? E qual é o título da profecia que eles estão a falar aqui? First part of verse 16. A primeira parte do verso 16. It's the rebuilding of the temple. É a reedificação do tabernáculo, do templo. So, you know that we talk about the rebuilding of the temple. Vocês sabem que nós falamos sobre a construção do templo. So, if you wanted to understand what we teach, you'd need to understand this passage. Então, se você quer entender aquilo que nós ensinamos, você precisa entender esta passagem. If you're familiar with some of the symbology that we discuss in our movement today, Se você está familiar com alguns dos símbolos que nós ensinamos hoje no nosso movimento, Wenn ihr mit gewisser Symbolik in dieser Bewegung vertraut seid, die wir heute lernen, you would have noticed that it was Acts 15:15, a doubling. você teria dado conta que Atos 15:15 seria um doubling, Apostelgeschichte 15, uma You duplicação. also will have noticed E vocês também teriam that visto he's quoting from the book of Amos, que esta situação vem do chapter livro 9, de verse Amós, 11. capítulo 9, verso 11. So you have a doubling and you have 9:11. So we know there's some coded information here that we need to understand. Então nós temos um doubling, a duplicação, e temos também o 11 de setembro. Então nós precisamos saber esta simbologia. Details such as this Detalhes como este wie wir gerade gesehen haben, are important for us to understand são importantes para que nós because what it podermos shows entender, us porque o que nos mostra is that when New Testament writers go into the Old Testament, é que quando os escritores Autoren des do Velho Testamento vão para o Novo their Testamento, words may not match with the original. as palavras deles podem não coincidir com o original. 100% übereinstimmen. And worse than that, E pior que isso, when James quotes from Amos, from Quando- the Greek, quando Tiago cita do grego, do livro de Amós, Amos zitiert, und zitiert aus dem Griechischen, he doesn't even quote accurately. ele nem sequer faz a He cita da forma spins some of correta. those words Ele troca to make essas the point palavras that he wants to make. para que ele consiga fazer o ponto que ele quer fazer. And many people today are not willing to
objectively accept these little issues or little points. E hoje em dia muitas pessoas não estão aptas a aceitar estes pequenos pontos. That's assuming that they're even aware of these things. Isso eu presumo é que se elas estão atentas a estas coisas. So he's either paraphrasing Então, ou ele faz Hier einfach nur mit seinen Worten wieder. which I parafraseado, doubt, que eu duvido, or he's deliberately changed the words ou ele muda as palavras de forma liberal Den Text. to suit the point that he wants to make. para que consiga encaixar no ponto que ele quer He's fazer. not the only New Testament writer to do that. E ele não é o único escritor do Novo Testamento a fazer isso. Der Autor im Neuen Testament, der das tut. And that's an important principle that I think many people don't acknowledge or even recognize. E isso é um ponto muito importante que muitas pessoas não têm conhecimento ou nem sequer reconhecem. But now you do. Mas agora vocês reconhecem. And we're going to build upon that concept, that idea, as we go through some of our studies. E nós vamos construir em cima dessa ideia ao longo dos nossos estudos. Okay, so we've addressed that issue. Das haben wir jetzt Ok, então nós resolvemos este assunto. Agora vamos fazer um sumário daquilo que nós falamos. We've seen the word parable is made up of two words, throw near. Então nós vimos que a palavra parábola é constituída por duas palavras, atirar We then para understand perto. etwas nahe hinschmeißen. that we can pick up this word juxtaposition, Nós agora entendemos que podemos pegar na palavra justaposição, which contrasts two different ideas, concepts, or objects, que contrasta dois conceitos, objetos ou ideias, Zwei unterschiedliche Dinge. tall, short, male, female. masculino, feminino, alto, baixo. We can compare and contrast the two. Nós podemos comparar e contrastar ambos. Is there a difference between the male and the female? Existe uma diferença entre o masculino e o feminino? There's no difference. Não, não tem diferença. Eve was created from the bone of Adam. Foi criado do osso de Adão. Beinen von Adam erschaffen. In fact, if you look at the root of their names, it means the same. It's actually the same word. E se nós formos olhar para a raiz dos seus nomes, significa a mesma coisa. Eigentlich beides das Gleiche bedeutet. In the Hebrew, they're both man, No hebreu, eles são ambos masculino, but there's an inflection on the word man for Eve, which means a female man. mas há uma alteração no nome de Eva que significa tem o mesmo significado que masculino, But of course, feminino. we know there are big differences between men and women. Mas claro que nós sabemos que há grandes diferenças entre homem e mulher. So we've looked at the concept of compare and contrast. Então nós olhamos para o conceito de comparar e contrastar. We then made the observation that parables more often than not are looking at natural phenomena and spiritual phenomena. Também vimos que muitas vezes as parábolas olham para o fenómenos do espiritual e do natural. And what we are endeavoring to do E aquilo que nós temos intenção de fazer is to understand the spiritual. é entender o espiritual. We're not able to interrogate that doctrine or that idea or that object, whatever that spiritual thing is, we can't understand it clearly. Nós ainda não conseguimos entender Investigate. ou investigar bem o conceito do What we want to try to espiritual. do is understand what this spiritual entity is. Então o que nós queremos fazer é entender bem esta entidade way da we parte do that espiritual. E a forma como fazemos isso It's not by looking at it não é ao olhar para isso, or studying it or observing it. ou estudar isso, ou observar isso. We use another method. Nós usamos um outro método. We state that another object Nós dizemos que um outro objeto is the same as this spiritual entity, é igual a esta entidade espiritual. so that's the spiritual entity. Então isto é a entidade That's what we want to espiritual. understand. É isto que nós queremos entender. There's no point looking at it. Não tem nenhum ponto You'll never be olharmos able para to isto. comprehend what's going on. Nunca vamos conseguir entender o que é que está a acontecer. So what we do Então o que nós fazemos
is look at another object. é olhar para um outro objeto. I say object Eu digo objeto, can be a word, mas pode ser uma palavra, concept. um conceito. It doesn't have to be something, a literal object. Não precisa de ser um objeto literal. So when we choose to look at this, Então, quando nós escolhemos olhar para isto, das uns anzuschauen, we have to be careful what we choose. temos que ter cuidado com o que escolhemos. dem, was wir wählen. We wouldn't choose this object. Nós não íamos escolher este objeto, It wouldn't be effective. porque não teria nenhum So we're efeito. going to look at this, Então, vamos olhar para isto and we're familiar with this. e nós estamos familiarizados com isto. And as you examine E ao the nature and examinar properties of this entity, E ao examinar as propriedades da natureza deste objeto come close ou esta to entidade, ao nos aproximarmos in your understanding, no nosso conhecimento, then you can begin to understand the properties or the nature of the spiritual. então podemos começar a entender as propriedades do That's how espiritual. parables work. E é assim que funcionam as parábolas. Comparing and contrasting two different objects Comparar e contrastar dois objetos diferentes, Dinge und stelle sie gegenüber. and the object is to understand the spiritual. e o objeto é para que possamos entender o espiritual. Can't do that directly. Mas não conseguimos fazer isso You have to go diretamente. through another entity or object which we're calling the natural. Sondern wir müssen Então temos que usar um outro objeto ao qual nós chamamos o natural. And the idea is that you choose a natural model that you can comprehend or understand. E a ideia é que nós escolhemos um outro objeto do natural que nós consigamos compreender. And the unique property of parables E uma forma única de parábolas, ou propriedade única de parábolas, and this happens very often, if not all the time, e isto acontece muitas vezes, se não is sempre, that when you have your two items, é que quando temos os nossos dois itens, in fact, it wouldn't be two pens. de facto não seriam duas It canetas. would be the eraser. Um seria um apagador, So the things are not the same. então as coisas não são iguais. And it's the difference between the two E é a diferença entre estes dois that makes you begin to think and learn about what this really is. que nos faz querer aprender ou saber o que é que a caneta realmente Think é. about it. Pense sobre isso. Pens are used to write things, erasers are used to take away things. A caneta serve para escrever alguma coisa e o apagador para apagar isso. But this natural thing is the very model to understand the spiritual. Mas o apagador é essencial para conseguir entender a coisa That's natural, a what this caneta. idea or concept of tension or opposition is about. E é assim que funciona a tensão, o conceito de tensão e oposição. When you bring them together, Quando nós trazemos os dois juntos, this idea of forcing them together a ideia de os forçarmos a estarem juntos is because they wouldn't naturally go close to one another. é porque naturalmente eles não estariam perto um do outro. So then I said, let's look at some examples. Então eu disse, vamos ver alguns exemplos. We went to one of the most important Bible verses, Daniel 11, verse 41. Nós fomos para um dos versos mais importantes, que é em Daniel 11, We began to look 41. at that verse. Nós começamos a olhar para esse verso Then we stopped after a cursory look, e nós depois paramos, depois de uma visão breve, Blick da rein unterbrochen. and then we actually looked at verse 40 to 41. e depois olhamos para o verso 40 e 41. And I showed the same concept, the same principle of compare and contrast. E usamos o mesmo princípio de comparar e contrastar. And what I want us to see E aquilo que eu quero que a gente veja is when you use this technique, é que quando usamos esta técnica, it gives you the ability nos dá a habilidade to add information to a verse that is not there. para adicionar informação a um verso a qual não está lá.
Now, you're not just manufacturing that information. Então nós não estamos apenas a criar essa It's informação. created through a method. Ela já é criada através de um método. Já existe através de um método. And that method obviously has some presuppositions to it, E esse método tem algumas pressuposições. assumptions. Diese Methodik funktioniert mit gewissen Annahmen. The assumption that we're using E a pressuposição que nós usamos is that this is a compare and contrast situation, é uma situação de comparar e contrastar. therefore, Assim sendo, the land of the south, verse 40, a terra do sul, no verso 40, is the same as the land of the glorious country in verse 41. é a mesma terra do verso 40, a terra gloriosa. Elas foram juntadas, Because they have similar properties. porque elas têm propriedades similares. So at one level they're the same, at another level they're different. Então, num nível elas são iguais e noutro nível elas são diferentes. Because they're the same, E porque elas são as mesmas, they both have cannons shooting each other. as duas têm canhões direcionados um para o outro. They both do and experience the same thing. Ambos fazem e experimentam a mesma coisa. So the South Country Então, o país do fights sul against the King of the North. luta contra o rei do norte. What would the glorious land be doing? E o que a terra gloriosa faz? Fighting Luta against the contra King of the North. The same thing. o rei do norte. É a mesma coisa. We would know that Nós saberíamos isso because the rule teaches it. porque a regra nos ensina. Then what we would do Depois o que nós faríamos is go into history. era ir para a história. Is that a true fulfillment of the relationship between these two powers? Para ver se isso é um cumprimento verdadeiro entre estes dois poderes. Beiden Mächten sozusagen finden. And the answer is yes. E a resposta seria sim. Finden wir da etwas? Ja. The United States, Os Estados Unidos da América, Protestantism, o protestantismo, is against Catholicism, está contra o catolicismo. the mortal enemies. Eles são inimigos mortais. In fact, De facto, this power here este poder aqui Diese Macht hier wanted to destroy God's people. queria destruir o povo de Deus. And what did the United States do? E o que é que os Estados Unidos fizeram? Defended them, Defenderam-nos. stood on their side and protected them, Ficaram do lado deles e protegeram-nos. because it was an opponent or enemy of the King of the North. Porque eles eram oponentes ou inimigos do Rei do Norte. We all know that. Todos nós sabemos isso. Yes. Sim? So you can see that this idea to compare and contrast the two lands, the South land and the glorious land, that they have the same relationship when it comes to their relationship with the King of the North. Então nós vemos que estas duas propriedades de comparar e contrastar, elas são o mesmo quando fala da terra do sul e do norte. They both hate the King of the North. Ambos odeiam o rei do norte. Mas esperem, This glorious land esta terra gloriosa is the army of the King of the North. é o exército do rei do norte. The King of the South is not. O rei do sul não é. So now you see huge differences between them. Então agora vemos grandes diferenças entre os dois. In fact, De facto, we actually see them fighting against each other nós vemos eles lutarem um com o outro. because the differences are so great. Porque as suas diferenças são tão grandes. So we can see Então nós conseguimos ver that this concept of compare and contrast is actually working properly here. que este conceito de fazer contraste e comparação funciona bem aqui.
Therefore, Assim sendo, if the king of the north se o rei do norte can overflow the king of the south, consegue inundar o rei do sul, when it comes to deal with the glorious land, quando lidamos com a terra gloriosa, it too will overflow its enemy. ela também inundará o seu inimigo. And when it does so, E quando ela assim fizer, many muitos servants, servos, inhabitants habitantes of the glorious land will be overthrown. da terra gloriosa serão passados. In the same way Da mesma forma that many que muitos in the south country no país do sul were also overthrown também serão passados, when the country was overflowed. quando o seu país foi inundado. So you can see how we can add information by Então- compare and contrast. Conseguimos ver como conseguimos adicionar informação com o método de comparação e contraste. So I'm hoping we can see the effectiveness of this and also the truthfulness of it. Então eu espero que nós consigamos ver a verdade nisto e o efeito disto, a forma efetiva So disto. let's now go to verse 41. Então vamos para o verso 41. Before we do so, Mas antes de you fazermos might isso, think você pode estar a I pensar, just chose these verses specially because they're easy to do. ele escolheu estes versos especialmente porque eles são fáceis de lidar. But these are the verses that we're familiar with. Mas estes são os versos que nós estamos We'll familiarizados. do a couple more. Temos alguns mais, Famous verses that we're all using versos famosos que nós to try todos to usamos, convince you that I'm ou not mais just comuns. picking the easy ones and leaving the hard ones for you to sort out. Então eu estou a tentar convencer-vos que eu não estou a usar os versos mais fáceis e a deixar os mais difíceis para vocês Okay, so in verse resolverem. 41, Então no verso 41, many shall be overthrown, but Edom, Moab, and Ammon shall escape. muitos serão passados, mas Edom, Moabe e Amão escaparão. I want you to remember Eu quero que vocês se lembrem, this is not a study on Daniel 11, 40 to 45. I'm not trying to do that. que isto não é um estudo sobre Daniel 11, de 40 a 45. Eu não estou a tentar fazer isso. That would be a different study. Isso seria um estudo diferente. All we're doing Tudo o que nós estamos a fazer is going to a Bible verse é ir para um verso bíblico to see how juxtapositioning works. e ver como justaposição funciona. It's not to explain all the intricacies or all the symbology of the verses. I'm not trying to do that. Não é para tentar definir toda a simbologia ou como isso funciona. The reason why I mention that A razão pelo qual eu mencionei isso is because people, they've already asked me these questions. é porque algumas pessoas já me fizeram estas perguntas. For instance, Por exemplo, these are 3 countries, estes são 3 países and this is many. e esta palavra é Obviously, muitos. with the concept in the King James that it says countries. Claro que no conceito de King James diz And people want países to try to interrogate and find out why is it done this way? e, What's happening? e as pessoas querem questionar por que é feito desta forma, o que é que acontece. Länder mit Edom, Moab und Ammon angebracht werden. Now- Warum wurde das so getan? I've already asserted that all of this is within the glorious land. Então nós já concluímos que tudo isto acontece na Terra Gloriosa. Now, what's on the board doesn't reflect exactly what's in the Bible Mas o que está aqui no quadro não reflete propriamente aquilo que está na Bíblia. because I said Edom, Moab, and Ammon. Porque eu disse Edom, Moabe e Amão. And of course, it doesn't say that in the Bible, does it? E claro que não diz isso na Bíblia. It says Edom, Diz Edom, Moab, Moabe and the chief of the children. e o So we want to know what chefe the chief of the children means. das crianças. Mas e se vocês quiserem saber o que é que isso significa, And if you start
looking at as that, primícias dos filhos de Amon. Então, se nós it conseguirmos would olhar para mean isso, the first or the most prominent children. significa os primeiros ou os mais prominentes. Oder die wichtigsten Kinder sozusagen darstellt. We don't have the time Nós não temos tempo Fehlt die Zeit. to actually go into how you would decide what that phrase means. Uns fehlt jetzt die para decidirmos o que é que essa frase significa. If we were going to do it, we'd have to project it on the screen and go to the Hebrew, and I'd show you how I think we should approach that phrase. Para fazer isso, teríamos que colocar na tela, ir para o hebreu e ver como é que nós faríamos esta separação, esta diferença. genau auseinandernehmen. Because this word, the chief, Denn dieses Wort im Englischen the chief, im Deutschen ist es übersetzt mit Porque esta palavra, as primícias, prominent, principals, royals. so it means the most important people of the nation. significa a pessoa mais importante da nação. Prominenz einer Nation. That would be according to the German. Ja, von dem would be royal. Yeah, the royal household, the most prominent, important people. Also im Deutschen heißt es auch Seriam as pessoas da realeza, as pessoas mais importantes. Então pode significar Like isso chief or leader, como um chefe ou um líder. also königlich oder Leitung. sometimes the royal family would be called the first family. Manchmal Às vezes a família da realeza nós referimos como a primeira So we família. have to decide what that phrase actually means. Então nós temos que decidir o que é que essa frase realmente significa. E eu sugiro That concept of first que o conceito de primeiro ou primícia is not correctly translated in the German. não está corretamente traduzido no alemão, übersetzt in der deutschen Sprache. Neither in the English. nem no inglês. When it says chief, Porque quando diz chefe, Von chief oder vornehmsten spricht, it gives this concept of someone who is superior. nos dá o conceito de alguém que é superior, es jemanden gibt, der überlegen ist. Like you're rich and wealthy. como se você fosse rico ou tivesse uma And riqueza. that's not what the connotation really is in that scripture verse. E essa não é a conotação que tem neste I'm verso. suggesting Mas eu sugiro it's connected to the first fruits. que está relacionado às primícias, aos primeiros frutos, Like the one that is first in a queue. como aquele que é o primeiro na fila. Schlange vorne sich befindet. Of course, the people who are at the front of the queue are normally the most important. Claro que as pessoas que normalmente estão no início da fila são as mais importantes. But this concept is about the first fruit. Mas este conceito é sobre os primeiros frutos. First fruit. That's why they're smiling over there. Que é o que nos diz na tradução em They beat português, us. que são as primícias. So we could discuss what children is, but we won't. Nós poderíamos falar sobre o que são os filhos, Okay, so maybe we'll have an opportunity if we have time this week. mas talvez teremos uma outra oportunidade esta So- semana. I'm saying this is talking about the first fruits of Ammon. Mas eu digo que isto se refere aos primeiros filhos de Amon. The reason why that's important E a razão pela qual isso é is if you have importante a first fruit, you have a last fruit. é que se você tem um primeiro fruto, você tem que ter um último fruto. And the first fruit is happening in this verse, E verse 41. o primeiro fruto acontece neste verso, no verso 41. So you'd want to locate where the last fruit would be happening. Então você ia querer localizar onde é que o último fruto acontece. You don't have that many verses. E nós não temos assim tantos So, versos. I'm suggesting, the reason I say suggesting, it's not just like my random idea, it's because I'm not proving it. That's why I say suggest. E a razão pela qual eu digo que eu sugiro é porque esta não é uma ideia da minha cabeça. You'll see the last fruit in verses 42 and 43. Você iria ver o último fruto no verso 42 e 43. So
there's things like that we're not discussing. That's not the purpose of this study. Então, coisas assim nós não vamos discutir porque esse não é o propósito do nosso estudo. I don't want you to leave you with this idea that we have got weak arguments about the understanding of these verses. We've got very strong arguments. Então, eu não quero deixar-vos com a ideia de que os nossos argumentos para esses versos são fracos, porque na verdade nós temos The argumentos purpose of these studies fortes. is not to discuss them. E o propósito deste estudo não é discutir isso, Rather, what I want to do mas aquilo que eu quero fazer was to look how we can approach these verses by seeing these structures or patterns, compare and contrast. é ver como é que nós podemos entender estes versos usando um padrão de comparar e contrastar. So if you're comfortable, Então, se nós estamos confortáveis que no verso 41, when the king of the north enters the glorious land and overflows, que o rei do norte entra na terra gloriosa e inunda, two things will happen. duas coisas acontecem. Many Muitos will be overthrown serão in passados this country, nesta terra, but others, mas outros, labeled as Edom, Moab, and Ammon, Edom, Moab e Amon, shall escape. escaparão. And what that's teaching you, E o que isso lhe ensina, if we read verse 42, se lermos o verso 42, 42. Wird auch seine Hand nach estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. when he stretches his when he stretches his hand over the countries and Egypt, Quando ele estende a sua mão contra as terras e a terra do Egito, we know that the first fruit of Ammon have escaped in 41, nós sabemos que o primeiro fruto de Amão escapou no verso so 41. therefore you know Assim sendo, você when he sabe stretches his hand upon the countries and Egypt, que quando ele estende a sua mão sobre a terra no Egito, it doesn't have to tell you não precisa dizer that some are going to escape. que alguns vão escapar. You know that. Você sabe isso. And I'm not saying you know that just because it says first fruit in 41, therefore last fruit in 42. E eu não digo que você saiba isso porque no verso anterior diz primeiro fruto, assim sendo no verso 42 teria que ser. You know it by compare and contrast. Você sabe isso pelo modelo de comparar e You contrastar. can compare 41 with 42. Porque você pode comparar o verso 41 com o verso 42. Begin to see how it works. Conseguem ver como é que funciona? If someone escapes in 41, they're going to escape in 42. Se alguém escapa no verso 41, também vai escapar no verso 42. Just that these verses are particularly easy. É só que estes versos são particularmente mais I fáceis. knew you were going to say that. She said it's easy for me, but not for her. A irmã disse que é fácil para mim, não para ela. also für ihn, aber nicht für mich. What I meant by easy, O que eu quis dizer com fácil it tells you first fruit. é que nos diz primeiro fruto. Therefore, you say there must be a last fruit. Assim sendo, nós temos que dizer que existe um último fruto. I'm saying if it didn't say first fruit, E eu digo, se não dissesse primeiro fruto, ou primícia, we'd still be able to work it out. mesmo assim conseguiríamos decifrar isso By compare and contrast. ao comparar e contrastar. Vergleichen und gegenüberstellen. For those of us who understand these verses, Para aqueles de nós que entendem estes versos, I mean, you read the magazine Time at the End. para aqueles que leram a revista O Tempo do Fim, We've said that the king of the south, nós dizemos que o rei do Sul, que é a Rússia, we've seen that the United States nós vimos que os Estados Unidos is the glorious land. são a terra gloriosa, I'll just put that back in parenthesis because we're not making that point. e eu vou pôr isto em parênteses, rei do Norte, porque nós não estamos a fazer esse What's ponto. Egypt? E o que é o Egito?
The world. o mundo. Why does it say Por que nos diz he shall stretch his hand over the countries and Egypt won't escape? que ele vai estender a sua mão sobre as terras e o Egito não escapará? Why would it say that? Por que diria isso? It's redundant, isn't it? Ist das nicht widersprüchlich? If we're saying that this is the world, Se nós dizemos que isto é o mundo, it could have just said all the other countries. poderia ter dito todos os outros países. Could have just said Egypt. Poderia ter dito Egito. I want to suggest, E eu sugiro if you go to verse 40, que se nós formos para o verso 40, what does the king of the north do? o que o rei do norte faz? We're talking about the second part of the verse. What is he going to do? Nós estamos a falar da segunda parte do verso. O que é que ele faz? Take the south, Pega no sul then what? e depois o quê? Countries. Os países. Forty-two. Vers 42. Verso he gonna do? 42, o que é que ele faz? Shall stretch his hand upon Estende a sua mão sobre the countries. os países. Then what's he going to do? E depois o que é que ele faz? Deal with Egypt. Ele lida com o Egito. We can see that. Conseguimos ver isso? So I've just laid out the verses. Então, eu escrevi aqui os So versos. what I want us to see Então, o que eu quero que nós is what we've vejamos, created is a mirror. que o que nós criamos é um espelho. Can all see that? Todos conseguimos ver isso? Relatively easily. É relativamente fácil. Who said they can't see that? Quem disse que não consegue ver? There's a line of reflection. Tem a linha de reflexão, We've got countries and countries, temos países e países, the south and Egypt. o sul e o Egito. And everyone knows Egypt is the southland. E toda a gente sabe que o Egito é a terra do So sul. embedded in all of this progressive history Então, em toda esta história progressiva, is a nice mirror or chiasm. temos um espelho ou um quiasma. So we could then look at a totally different model or rule, which is the rule of chiasms, to understand what's going on. Então, poderíamos olhar para um modelo diferente, que é o quiasma. I don't know. Can't remember what I said. So, also die Regel des Chiasmus oder des Spiegels sozusagen. Is there a question or? No, not in verse 41. I've got verse 41 as the reflection E a point. pergunta foi onde é que estão países no verso 41. E eu digo que não All é I've no done is verso reflected 41. O que eu 40 and faço 42. é refletir o verso 40 com o verso 42. Because verse 41 Porque no verso is 41 the change from this history to this history. É a It's a change mudança- of dispensation. da história do verso 40 para o 42 é uma mudança de dispensação. Da geht die Geschichte von Vers 40 über in die Geschichte von Vers 42. We could call it an inflection point. Poderíamos chamá-lo de ponto de reflexão We call it a turning point in the movement. e nós chamamos um ponto de virada no movimento. So we'll just call it a turning point. Então nós vamos chamar ponto de virada. Anyway. Does it deal with Chazon, Marie and Mara? I'm E going a to pergunta é suggest se lida com a maré, Yes. Mará e a Chazon. Eu digo que sim, but if you start talking in those terms, mas se nós começarmos a falar nesses termos, you have to begin to understand the Hazon, Mareh and Marah in a more sophisticated way. temos que entender a maré, a Mará e a Chazon
numa forma mais At the sofisticada. simple level, it would be no. Num nível simples, seria não. So the only reason I mention this E a razão pela qual eu mencionei because I isto want us to see that the way the sentences are structured is very precise. é porque eu quero que nós vejamos que da forma como os versos são estruturados é de uma forma muito precisa. You may be aware Então você talvez saiba. no, let me stop that. Let me approach this problem a different way. Ok, eu vou lidar com isto de uma outra forma. Ich muss das Problem auf eine andere Art und Weise angehen. What is Egypt a symbol of? O Egito é símbolo de quê? The world. Do mundo. If this is the world Se isto é um mundo and you take out Russia e você tirar a Rússia and you take out the United States, e tirar os Estados Unidos da América, what are you left with? o que é que nos resta? The rest of the world O resto do mundo. or all the other countries. Ou todos os outros países. So when it says countries in Então, quando diz Egypt, países e Egito, Alle anderen Länder und Ägypten, it's a redundant statement. dann ist das eigentlich eine é uma sentença arredondada. Is it really redundant? É realmente Of redundado? course not, Claro que não. because that would be a waste of ink. Porque isso seria uma perda de tinta. Verschwendung von Tinte. And God doesn't waste anything. E Deus não estraga So this nada. is another important thing that I want us to see. Denn das ist E isto é uma coisa importante que eu quero que nós vejamos. All of you, Todos nós, except for the new people, exceto as pessoas novas, you all told me that Egypt was the world. vocês disseram que o Egito é o mundo. How do you know? Como é que vocês sabem? How do you know Egypt is the world? Como é que vocês sabem que o Egito é o mundo? How would you prove that? Como é que vocês provam isso? So people will go either into different places in the Bible, As pessoas iriam para diferentes passagens na Bíblia or they'd go to a Spirit of Prophecy quote, ou iriam para citações do Espírito de Profecia. Sagen zu Rate ziehen. and what should we be doing? E o que é que nós deveríamos fazer? Stay in the verse Ficar no verso and see if the verse can tell us. e ver se o verso consegue responder. So I'll ask the question again. Então eu vou fazer a pergunta de novo. How do we know the Egypt is the world? Como é que nós sabemos que o Egito é um mundo? What have we got here in verse 42? O que é que nós temos aqui no verso 42? What principle is being employed there? Qual é o princípio que está a ser usado aqui? It's using a principle Usa o of princípio. repeat. Hier wird das Prinzip der Wiederholung. See, you all know. Ihr kennt es ja alles. Das ist das Prinzip der Wiederholung und Erweiterung. So, De repetir e repeat and ampliar. enlarge. What does repeat mean? Então, o que é repetir? It means say it again. É dizer de novo. Sagt nochmal. Woe, woe. Wehe, wehe. Chapter 15, verse 15. 15, 15. No verso, capítulo 15, verso 15. No additional information. Sem informação adicional. Enlarge Ampliar is repeating the information, é repetir a informação, Das Gesagte wiederholen. but you say it in a different way, mas dizer de uma forma diferente, and that different way gives you added information. e essa forma diferente nos dá informação adicional. So that's what they're doing here in verse 42. Então é isto que eles fazem no verso 42. And so you can see that countries Então nós vemos que países equals Egypt. é igual ao Egito.
And we know E nós sabemos two of the countries that have been taken out, King of the South, que 2 países foram retirados, o Glorious Rei do land. Sul e a Terra we know Gloriosa. that. Nós sabemos isso. Sorry, I don't know what I was doing there. So, oh yeah, because it was countries. Forgot the S. So countries is Egypt. Então, os países é o Egito. So to prove that Egypt is the world, the verse does that for you easily. Então, para provar que o Egito é o mundo, o verso já faz isso para nós de forma fácil. That's your first witness. Esse é o nosso primeiro testemunha. I didn't ask Brother Mark which verse in Revelation 11. I assume he's correct. Eu não perguntei ao irmão Marco qual o verso em Apocalipse 11. Eu But creio que then- ele esteja then that would correto, be your second witness. mas esse seria o seu segundo And then you testemunho, know you're correct. para saber que está correto. Because if you went to Revelation 11, you'd have to go somewhere else. Porque se nós formos para You'd have to go Apocalipse somewhere else as 11, well. teríamos besides também Revelation 11. de ir para um outro lugar referindo a Apocalipse 11. Everybody can see that. Todos conseguimos ver isso? Easy to see once it's brought to your attention. É fácil de ver uma vez que é trazido para a nossa atenção. So I'm sure the people who are paying attention, Então eu creio que as pessoas que estão a prestar atenção, before you come to me at the end, antes que me venham fazer perguntas no final, I haven't forgotten about these countries. eu não esqueci destes Não. países. Ich habe diese Länder jetzt hier nicht vergessen. So we'd have to address what it means about these countries. Então nós teríamos de falar sobre o que é que significa estes But what I want países. us to see Mas o que eu quero que nós vejamos is that whatever's going to happen here, it would happen here. é que tudo o que acontece aqui, acontece ali. Linken Seite der Spiegelachse passiert, auch auf der rechten Seite passiert. So when we start dealing with this history, Então quando nós lidamos com esta história, Anfangen uns mit der linken Seite zu beschäftigen, it would begin to explain this history. começa por explicar esta história. Are you okay with that? Tudo bem com isso? So if that's correct, Então se isso está correto, then these countries, então estes países, what are they? o que é que eles são? The world? O mundo? The world's going to be taken before the United States? O mundo vai ser levado perante os Estados Unidos? We know how we deal with verse 40. Nós sabemos We o know que how we fizemos normally no deal with verso verse 40. 40. Nós já aprendemos a lidar com o verso 40. What are these countries? Quais são estes países? These are the satellite states. São os estados, estes são os estados You know those satélites. countries? Poland, Ukraine, Yugoslavia, all those satellite countries on the east of Europe that separate. Todos aqueles países que estão no leste da Europa, que estão separados, tipo a Ucrânia, a Holanda, a Polónia. If we put equals here, Se nós pusermos igual aqui, what are you going to be forced to do? o que é que você vai ser forçado a fazer? Put equals here. Pôr um igual do outro lado. müssen wir dann auch Gleichheitszeichen auf der anderen Seite setzen. Can you see the problems that we're going to begin to face now? Então consegue ver os problemas que nós vamos encarar agora? Either this is not quite correct, Ou isto não está correto, or ou it is, está correto, and therefore this is correct. e assim sendo isto está correto, And if this is correct, e se isto está correto, what have we been saying for the last 2 years? o que é que nós temos dito ao longo When we destes were 2 admitting that anos? we'd made mistakes Que nós fizemos alguns erros by incorrectly identifying who the King of the South is. ao identificar de forma errada quem o Rei do Sul é. So
if it's Russia and not the Soviet Union, Então, se é a Rússia e não é a União Soviética, and they're two separate entities, e eles são duas entidades separadas, if that's correct, se isso está correto, then this is not correct. então isto não está correto. That the countries are not Egypt, Que os países não são o Egito. and if they're not Egypt, E se não são o Egito, then we have to reconsider how we're going to identify what happens in the Sunday law history. temos que reconsiderar aquilo que vai acontecer na história da lei dominical. So, even though you may not know the answer, Então, mesmo que você não saiba a resposta, what I want to identify to you o que eu quero identificar para vocês is the power of these structures in identifying what would be right and what would be wrong. é o poder desta estrutura ao identificar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Because you can't take this history before the Sunday law Porque nós não podemos pegar nesta história antes da lei dominical and separate it from the history after the Sunday law. e separá-la da história depois da lei dominical. They have to be the same. Elas precisam ser iguais. We can see the sameness, can't we? Nós conseguimos this ver, mirroring. nós conseguimos ver a mesma coisa da similitude, certo? So either we need to reconsider how we identify this history, Então, ou temos que reconsiderar como nós vemos esta história, that either the King of the South can be identified as Russia and the Soviet Union, que o rei do Sul pode ser identificado como a Rússia e a União Soviética, or, ou, did I say something wrong? The Soviet Union a União Soviética is a union of independent countries, é uma união de países independentes and Russia was only one of those countries, e a Rússia era apenas um desses países, but it was the dominant country. mas era o país que dominava. Das vorherrschende Land. It set the rules, it set the agenda. Eles é que estabeleciam as regras. It told the Ukrainians what they can and cannot do. Eles é que diziam à Ucrânia o que poderia ou não fazer. And the Ukrainians came to a place and they said, we're not going to listen to you anymore. E os ucranianos chegaram ao ponto que disseram: nós não vamos mais ouvir o que vocês têm para dizer. So they separated. Então eles separaram-se. Dann haben sie sich getrennt. If you're not familiar with that history, Se você não está familiarizado com essa história, not that history, with that relationship, não essa história, mas esse relacionamento, Geschichte, sondern mit dieser Art und Weise, dieser Natur der Beziehung, I'm just trying to think if I should do this now, because I'll bring another story. eu estou a tentar pensar se eu deveria fazer isso agora, porque eu quero mostrar uma outra história. So this is for my sister. Então isto é para a minha irmã, This is a country, isto é um país. das stellt ein Land dar. and this country isn't really a country. E este país não é realmente um país. It's composed of a number of different countries. É composto por um número de vários países. 5 countries in this. 5 países aqui. And the name of this entity E o nome desta entidade is the United States of America. é os Estados Unidos da América. It's a land É uma terra composed of 5 countries. composta de 5 países. We don't call them countries. Nós não chamamos países. What do we call them? O que é que nós chamamos? We call them states. Chamamos de estados. But each one of those states functions as an independent country. Mas cada um desses estados funciona como um país independente. They have their own separate and distinct rules. Eles têm as suas regras separadas e distintas. 4 states. 4 estados. Then each state sends a representative E depois cada estado envia um representante
to a building a um in prédio Washington, D.C., que é o Washington and we DC, call this e nós chamamos a isso the Federation. a Federação. So, this federation Então esta federação controls all of these states. controla todos estes estados. Kontrolliert all die Staaten. Are we okay with that? Tudo bem até aqui? So, let's go to this one. Então vamos para este. This is not the United States, but it looks identical to it. Este não é os Estados Unidos, mas é semelhante. What's this one? Qual é este? This is the USSR, Esta é a União Soviética. the Soviet Union. A União Soviética. And it works exactly the same. E funciona exatamente igual. It has some subtle differences, Tem algumas diferenças, but in this case, mas neste it's caso a federation. It has all those same properties. é uma federação e tem todas as mesmas propriedades. But in this one, all the states are equal. Mas neste, todos os estados são iguais. In this one, the states are not equal partners. E neste, os estados não são parceiros Because the iguais. Federation House Porque na federação is actually here. está aqui. And they all go to this place, E todos vão para este lugar, to this state, para este estado, which is Russia. que é a Rússia. So Russia controls things. Então a Rússia controla. It's not a coincidence Não é uma coincidência that they're identical. que eles são idênticos. Das ist kein Zufall, dass sie die gleichen Eigenschaften haben. Because this is compare and contrast. Porque isto é comparar e contrastar. And I just show you that here. E eu acabei de mostrar isso aqui. So when we come and destroy this federation, Então, quando nós destruímos esta federação, back here in verse 40, aqui no verso 40, and we make a distinction between the countries nós fazemos uma distinção entre os países and the south, e o sul, we have to ask ourselves, nós temos que nos perguntar what impact is that going to have in this history post-Sunday law? que impacto é que isso vai ter na história depois do decreto dominical. So we'll have a break now. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Have you think about what I'm saying, Pensem naquilo que eu estou a falar and we'll summarize in our next presentation. e nós vamos fazer um pequeno sumário na próxima apresentação. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade e pela tua We want to ask for misericórdia. a blessing upon us Queremos pedir a tua bênção sobre and nós upon the study and meditation of your word. e sobre o estudo e a meditação da tua palavra. Pray in Jesus' name. Pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.